Às vezes na minha alegria meu riso é alto. Se defendo as cores do manto até mesmo nos ais. Se fico quando o samba é bom, se me encanto cantar da sereia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. Caminho de norte a sul, do castelo à favela, e coração corintiano não muda jamais. É Neto, Basílio e Tupã, na arte o doutor presenteia. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, oh. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. Não brigo de graça, não faço questão da janela, mas não venha desavisado em meu calo pisar. Eu olho se a coisa tá estranha, eu acho se a coisa tá feia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. A vida em filosofia de parte do alto, do asfalto pro campo, mais uma batalha ao luar. São Jorge matou o dragão, vinga o povão que incendeia. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, é porque eu tenho um sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, oh. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. Saudações corintianas, meu caro ouvinte. Hoje é dia 23 de março de 2015, segunda-feira de lua nova e renascendo sobre nossas cabeças. E São Jorge, nosso padroeiro, nos guarnece hoje e sempre. Aqui quem fala é Felipe Martins Gonçalves. Este é o nosso bunker corintianista, nossa rádio Coringão, que pode ser sintonizada e ouvida em todo canto deste nosso mundão. E a qualquer momento, pois o nosso bruxo, Domingos, fez a gentileza de disponibilizar todos os programas no YouTube. Procura lá o programa desde 1910 e você vai encontrar fácil, no canal Corinthians Grande. Está recomeçado este nosso velho novo programa. Recomeçamos, portanto, desde 1910. Caro ouvinte, a gente gosta muito de dizer que o Corinthians é a nossa religião. Nessa época em que vivemos, em que vendilhões transformam este conceito, religião, em algo subalterno, algo degradado, quase negativo, o que significa para você chamar o Corinthians de minha religião, meu caro ouvinte? A religião, esse termo, quer dizer algo que religa, religare, vem do latim. Mas religa com o quê? Religa com o cosmos, com a terra, que é o chão e o ventre desse cosmos, com o sol, que é o nosso pai, com a lua, que é a nossa mãe. Religa com Deus, como é chamado esse princípio, esse divino princípio. Religião deve nos religar, então, com o divino, com o que é divino. Se religa é porque a gente está desligado desse divino, correto? O próprio termo já diz, religar. Só religa quem foi tirado da ligação. E se a gente está dizendo aqui que o Corinthians é a nossa religião, se não estamos dizendo que ele nos liga, nos religa ao cosmos, então a gente estaria jogando palavras fora, certo? O Corinthians, como esse programa desde 1910 vem dizendo, faz parte de uma vibração cósmica. Essa vibração cósmica pela qual o Corinthians surge é a vibração cósmica do fogo, da glória, da luta sagrada, da luta divina. É a vibração do Senhor guerreiro cósmico, batalhador pela fé e da salvação. É a vibração de Ogum.
Ogum é São Jorge. Então, quando a gente vê o abandono do recanto de São Jorge, lá na fazendinha, o abandono da biquinha, o descaso despendido pelas administrações que passam pelo clube, é justo, muito justo, a gente se perguntar e perguntar a quem for: que religião estão pensando que é essa, que não zela pelo que lhe é sagrado? Essa sexta-feira eu estive com os irmãos ali no Parque São Jorge, para a gente assistir o futsal. E dessa noite eu quero falar do estado lamentável do nosso telhado, do nosso ginásio, que é muito longe de ser algo sagrado, é somente o material, né, para as atividades esportivas do clube, sem as quais também o clube não tem razão nenhuma de ser, mas também da energia negativa que continua estacionada no nosso jardim, no nosso parque, como efeito, né, desse descaso e sobretudo dessas profanações de querer enriquecer à custa da obra de São Jorge. Mas nas conversas que a gente teve nessa noite, um irmão saiu com a impressão de que eu não sou otimista com relação ao futuro. Saiu com a impressão até de que eu sou um pessimista. Dentro desse assunto da gente chamar o Corinthians de religião, né, eu venho aqui dizer que o Corinthians é eterno, o corintianismo é eterno, o corintianismo faz parte dessa vibração de Ogum. E por isso mesmo não existe pessimismo. Existe sim a constatação de que o rumo material do nosso Corinthians, esse rumo está direcionado para o fundo, ele está indo para o lodo, está afundando. Mas o Corinthians verdadeiro, caros ouvintes, é luz. Luz atravessa o lodo. A luz atravessa a água suja, ela não se mistura com a água suja. Não se mistura a elementos materiais. E o Corinthians é luz. A gente pode perder o Parque São Jorge nessa aventura de estádio, a gente pode perder o estádio, que não é nosso, e as pessoas teimam nessa ilusão de que ele possa ser nosso. Não é nosso, não é do corintiano aquele estádio, pelo contrário. Conversando também com um outro irmão, a gente chegou à conclusão de que esse estádio só descaracterizou a nossa torcida, tirou da nossa torcida o verdadeiro ser da fiel torcida. E a gente está aqui dizendo já faz alguns dias para a gente estar, para que estejamos sempre desprendidos do que é material. Essa luz que é o Corinthians não nos deixa ser pessimista, meu caro Cleiton. Essa luz que é o Corinthians não nos permite ficarmos tristes pelas perdas materiais eventuais que acontecerão no tempo futuro, porque isso é inevitável. E sobre essas duas coisas a gente vai falar aqui ainda hoje. Primeiro eu queria fazer a leitura de um texto chamado Tão Longe, Tão Perto. Se você procurar no Google, está lá, você bota aspas, tão longe, vírgula, tão perto, fecha aspas, coloca Gabriel Brito, porque eu esqueci o site onde ele está, esse texto. Mas é um texto importante para a gente entender tudo isso que eu estou falando aqui agora. Ele foi publicado no dia 20 de março. E ele começa assim: todo aquele que consegue uma ascensão, se tiver o mínimo de noção de seu lugar no mundo, passa pelo contraste entre a nova e a velha realidade. Essa parece ser a encruzilhada pela qual passa o Corinthians, com seu portentoso estádio, respaldado por um passado humilde e formalmente sem casa própria. E aí eu quero só fazer um adendo aqui, porque o Corinthians sempre teve casa própria, e essa casa própria é a fazendinha, tá? Isso tem que ficar muito claro para esses novos corintianos que se fazem agora. O Corinthians sempre teve casa própria, a fazendinha, e o Corinthians só não joga lá mais porque a torcida é muito grande. E a fazendinha tem o mesmo tamanho de uma Vila Belmiro, por exemplo. Só que a Sardinha continua jogando na Vila Belmiro porque a torcida dela é pequena, certo? Então vamos voltar ao texto aqui.
Ver um jogo do clube num campo à moda antiga apenas reforça a confusão de sentimentos, porque ele foi lá para o Uruguai. Foi isso o que eu e mais alguns colegas sentimos após vivermos a oportunidade de viajar ao Uruguai, justo quando o nosso clube jogaria por lá pela Libertadores, no simpático estádio Luiz Franzini, em Montevideo. As contradições começaram logo na véspera. Um de nossos colegas e sua namorada, a passeio pela cidade, foram ao treino de reconhecimento corintiano no estádio. Com toda a leveza que caracteriza o povo local, os portões estavam abertos e não havia nenhuma objeção para que se entrasse e olhasse a cancha do Defensor Sporting Clube. Foi o que fizeram. Fotógrafa, a garota logo se aproximou e começou a fazer registros do treino, tal como qualquer outro alvo turístico. E aí registro a primeira bancada. Veio um brutamontes, com todo aquele tradicional protocolo policial brasileiro, aliás, deve ser ou ter sido um, e logo ordenou, sob fortes constrangimentos, que se apagassem as fotos. Amedrontada, a menina cedeu ao pedido, não sem deixar de ouvir um esculacho, como se estivéssemos naqueles enquadros, fora de qualquer padrão moral praticados frequentemente por nossas forças de segurança. A alegação falsa, ridícula, era de proteção ao direito de imagem, sendo que o distinto homem ainda ameaçou com algum tipo de prisão, como se portasse qualquer traço de autoridade em terras estrangeiras. Lembrando que os donos da casa deixaram entrar quem quisesse. Ao saber da história, é claro que os corintianos da viagem logo se envergonharam. Sentiram vontade de pedir desculpas em nome do clube, para aclarar que nem tudo que cerca o alvinegro virou essa grife embasbacada a transformar qualquer ninharia em direitos, portanto, dinheiro. Mas não podemos falar em nome da instituição, de modo que tivemos de mastigar a bronca e lembrar dos tempos diferentes que vive este novo rico. Na terça, dia da partida, fomos nós ao Franzini, o estádio, localizado no belo parque José Enrique Rodó, escritor fundamental da literatura uruguaia. Aliás, Montevideo prima por áreas verdes bem preservadas e desfrutadas pela população, ao passo que a locomotiva mostra toda a sua miséria ao negar um quadrilátero de área verde a uma população cercada da mais intensa verticalização. A mesma coisa, sem apuro, as entradas ainda não se vendiam. De toda forma, as portas estavam novamente abertas, e entramos sem pedir licença para ninguém. Ao entrar nos tablones, vimos uns 30 caras da torcida tirando fotos. Não demorou, e logo escutei: "Porra, viajamos 30 horas para jogar num campo desse." Não consegui ficar calado. É isso mesmo, legal o lugar. Veja só. Alguém da fiel torcida reclamando do lugar onde está indo, né? Reclamando do estádio. Camaradas, se isso é ser corintiano, desculpem. Eu tenho uma noção totalmente invertida do que é ser corintiano, então. Enfim. Virei para o meu irmão, ele dizendo aqui, um tanto irritado: "Depois querem falar que são maloqueiros e sofredores." Pois é. Enfim. Ainda remoendo a cena, esperei o bonde deixar a cancha, a qual contemplei mais uns 5 minutos. Ao sair, logo me deparo com uma latinha de Skol largada no meio da rua. Recolhi, pois não queria deixar os anfitriões com a certeza dos boludos que somos, e joguei em uma das inúmeras lixeiras que se ofereciam, rodeadas de várias placas, solicitando a preservação do parque. Afinal, nós somos os modernos. Antes fosse a única contradição, mas ainda não são suficientes para nos baixarem os braços. Além do mais, o novo futebol leva seus adventos a todos os cantos do mundo, em maior ou menor escala. Isso nos fez dar de cara com ingressos de visitante a incríveis R$120. Recusamos e resolvemos nos misturar na plateia central, onde predominaria a enteada do Danúbio. Mas também haveria público misto, tão festejado em sua versão artificialíssima recém-testada por aqui. Pagamos pouco e vimos o jogo ao lado de pessoas de diversas preferências,
dado que por lá o sócio de qualquer clube uruguaio poderia comprar entrada a preços ainda mais módicos. Fomos ao lado próximo da torcida corintiana, com as camisas do clube, e vivemos o jogo tal como gostaríamos, ou seja, em pé e fazendo barulho, com toda a simplicidade no ambiente, um alambrado que nos deixava a 1 metro da lateral e a possibilidade de falar na orelha do Tite. A nosso ver, o ideal do futebol, simples, autêntico. Ao meu ver também, caro ouvinte. Um estádio sem alambrado não é um estádio. E é por isso, simplesmente, só por esta razão, que eu nunca fui, não irei ao estádio em Itaquera. Lá não tem alambrado, portanto, não é um estádio na minha concepção. Estranhamente, as arenas, por mais próximas que coloquem o público do campo, não transmitem o mesmo calor. No Itaquerão, meu irmão não alertaria o Adenor sobre os perigos de Wendel, tendo como resposta um gesto do tipo, pode deixar, tô de olho. Tampouco daria o esculacho que deu em Luciano, já ao fim do jogo, com a vitória consumada. Mete a mala no derby, aqui não, aqui é Corinthians, quer meter a mala, vai pro Flamengo, esbravejou, em referência às campanhas publicitárias que uma certa marca tem feito no futebol, com inexpressivos bois de piranha, como o atacante corintiano. Isso porque nosso preparador físico orientou alguns alongamentos extras aos jogadores que não entraram. Deixa só o Luciano aí, libera o resto, sugeriu o vigilante torcedor. Para quem nunca havia visto o clube fora do país, uma noite perfeita. Cerveja, amigos, torcida em pé grudada no alambrado, nenhum monitor querendo me fazer sentir VIP, e o papo reto com os jogadores, coisa que por sinal todos nos desacostumamos. Basta ver a cara que fez Luciano quando saímos do seu encalço. O futebol de hoje é assim. O sujeito não fez nada na carreira, mas nunca ouviu uma crítica. Aliás, o novo modelo de futebol imposto é assim também. Nunca nos deu nada de bom, mas é absolutamente incapaz de ouvir restrições, taxando seus dissidentes de saudosistas e afins, e em última instância, bandidos mesmo. De toda forma, seguimos, com a certeza reafirmada de que um estádio como o do Defensor pode nos dar aquilo que os novos CEOs chamam de experiência completa, em doses muito mais prazerosas que essas novas arenas e todo esse clima de sala São Paulo de artes. Pois é, camarada, Gabriel de Brito, muito grato pelo seu texto aqui, porque ele diz exatamente e completa o que eu quero dizer nesse programa de hoje. É exatamente isso, caro ouvinte. Eles distanciaram o futebol de nós e a gente comprou a ideia, entenderam? Compramos a ideia. E ainda tem um outro assunto para encerrar, que é o fato das contas do estádio de Itaquera não terem sido divulgadas até hoje, nem logo de cara. E isso abre espaço para abutres, para essa anticorintianada doentia ficar falando bobagem e ficar achincalhando o Corinthians. Enquanto o nosso caríssimo deputado fica perdendo tempo esculachando o Kfouri, sendo que provavelmente nenhum dos dois tem escrito texto nenhum ali, né? Nessa exclamação total, porque é tudo coisa de estagiário advogado, os caras ficam falando do estádio, das contas. Tem um camarada ali, um abutre, que está falando que o Corinthians vai precisar dobrar a renda para não perder controle do Itaquerão. Isso quer dizer o seguinte: o ingresso vai subir. Vocês entenderam isso, não? Então entendam, de uma vez por todas. O estádio não é nosso e a gente está pagando o dinheiro que a gente não tem. Quer dizer, eu não estou pagando porque eu não vou. Estão pagando o dinheiro que não tem para manter um negócio achando que algum dia vai ser do Corinthians. Meus camaradas, é que nem financiamento de banco, né? Igualzinho. Vai demorar. Se algum dia vier a ser do Corinthians, a gente vai ter pago. A gente não, né? Porque eu não vou pagar.
eu me recuso a pagar. Mas vai ter sido pago 5, 10, 15 vezes o valor de tanto tempo que vai ficar pagando. É isso, meus camaradas. Uma boa semana a todos. Reflitam sobre tudo isso, sobre o que é chamar o Corinthians de religião. Se ele é religião realmente para você, tá certo? E se você banca realmente essa ideia de que o estádio é do Corinthians, e que estádio é esse, né? Que estádio é esse? Que descaracterizou a nossa fiel torcida. Enfim, isso não é pessimismo, meu caro Cleiton. Isso é constatação. Constatação. Simples. O corintianismo existe, ele é luz. E ele vai em frente sempre. É isso, uma boa semana a todos. E viva o Corinthians nosso de cada dia. Chega ao fim mais uma transmissão da Rádio Coringão. Mas fiquem ligados que vem muito mais por aí. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.